Gimnospermas e angiospermas, com a professora Raquel Verlang. Quem são as gimnospermas? Você as conhece? Na evolução das plantas, as gimnospermas elas foram as primeiras a apresentar adaptações que permitiram sua independência da água para a reprodução sexuada. Na aula anterior, falamos sobre as briófitas e pteridófitas, onde elas necessitavam da água para a reprodução sexuada. Aqui, as gimnospermas, elas são as primeiras a possuírem uma estrutura totalmente independente da água. As gimnospermas, elas são bastante comuns. Elas possuem alguns filos, que nós vamos falar agora dos filos cicadófita, que a mais comum são as cicas. Elas representam o segundo maior grupo atual de gimnospermas. Elas têm estruturas reprodutivas muito evidentes entre as folhas no ápice da planta. Aqui nós temos uma imagem de uma cicadácea, de uma cica. Você já viu essa planta? Elas podem possuir no máximo 2 metros de altura. E essas estruturas aqui são as estruturas reprodutivas conhecidas como estróbilo. Outro filo é o gingófita. Esse filo é representado por uma só espécie vivente, o ginkgo biloba. É uma árvore que pode chegar a 30 metros de altura e que tem folhas em forma de leque. Só existe uma espécie que representa esse filo, o gingófita. Aqui nós temos o exemplo do ginkgo biloba. As folhas possuem cerca de 4 centímetros de largura. Aí nós temos o outro filo, Quinetófita, que inclui a éfedra, que pode ser encontrada em regiões áridas de todo o mundo. Produz a efedrina, que é utilizada na medicina como descongestionante. Olha como essas plantas são importantes. Aí nós temos um outro filo, que é o filo Coniferófita, que abrange os pinheiros e as sequoias, que são os filos mais comuns, as espécies mais comuns que nós conseguimos encontrar. Ela é bastante comum no Paraná, Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, porque lá possui um ambiente mais apropriado para essas espécies conseguirem sobreviver. A araucária, ela possui sexos separados, flores com sexos separados, o que não ocorre nos pinheiros do gênero pino, que apresenta os 2 tipos de estróbilos na mesma planta. Ou seja, quando nós falamos de estróbilos, falamos de reprodução. Então aqui nós temos imagens. Aqui eu tenho a araucária angustifolia, ela possui até 35 metros de altura, que também é uma gimnosperma. E aqui nós temos o pinus, que também é outra gimnosperma, que possui essa estrutura diferenciada dos estróbilos femininos e masculinos, para que eles possam fazer a reprodução. Nas gimnospermas ainda, na araucária, a semente é popularmente conhecida por pinhão, e o estróbilo feminino é denominado de pinha. Então, quando uma pessoa ela come a semente chamada pinhão, ela está comendo uma parte reprodutiva das gimnospermas. O surgimento da semente contribui para aumentar a sobrevivência do embrião e facilitar a dispersão da espécie, possibilitando que essas plantas ocupassem mais amplamente o ambiente terrestre, o que facilita a propagação dessa espécie e também pode estar alimentando outras espécies de seres vivos, inclusive o ser humano, através do pinhão. Gimnospermas, aqui nós temos a estrutura, como essa semente é retirada e encontrada aqui, para que depois possa ser dispersada naturalmente pelo ambiente ou consumida pelo ser humano, por exemplo. O filo Antófita, porque eles possuem flor, destacando o surgimento da flor nessa linhagem. Atualmente é o maior grupo de plantas com cerca de 235 mil espécies. Exemplos: as mangueiras, coqueiros, laranjeiras, bananeiras e muitas outras plantas floríferas. Então agora nós já estamos falando de angiospermas que possuem flor de uma forma diferente, uma estrutura diferente. Nas angiospermas existem várias morfologias de flor. Então, como essas
essas flores são? Essas flores, elas possuem cálice, corola, androceu, gineceu. Ela possui características bem próprias. Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos considerar uma flor completa, que é aquela que apresenta todos os elementos, que se prende ao caule por uma extremidade e apresenta na outra o receptáculo onde se inserem os verticilos florais. Então podemos dizer o seguinte, que o cálice é um conjunto de sépalas, geralmente verdes, mas podem apresentar outras cores. A corola é um conjunto de pétalas que podem ser de diversas cores. O androceu é formado por estames, folhas modificadas em cuja extremidade diferencia-se a antera, na interior da qual estão os grãos de pólen. O gineceu, formado por um ou mais pistilos, e o pistilo é formado por uma ou mais folhas modificadas, chamadas carpelos. Então vamos mostrar para vocês daqui a pouco. O perianto da flor é o conjunto de cálice e corola. Às vezes pétalas e sépalas têm a mesma coloração, sendo indistinguíveis e nesses casos são chamados de tépalas, conjunto do perigônio. Aqui, enfim, nós temos essas estruturas. Como eles são? Então aqui eu tenho a corola, que é essa parte colorida. O cálice, que são essas estruturas aqui, que geralmente verdes, mas podem ser de outra cor. No ovário nós encontramos o óvulo. Gineceu é essa estrutura aqui, que é a parte feminina. Androceu são encontrados esses estames, onde nós temos os pólens, e que aqui nessa flor ela pode fazer uma autofecundação, como pode acontecer também de um inseto, o vento, o próprio ser humano, fazer uma fecundação cruzada, pegando uma outra estames de uma outra flor e fecundando essa daqui, dependendo do interesse ou da ocasionalidade da situação. Então aqui nós temos outra imagem mais detalhada falando sobre o que eu acabei de falar, que aqui nós temos um receptáculo floral, o pedúnculo, que é onde essa estrutura da flor ela se instala, e nós temos a importante função da flor, que é fazer a reprodução. Então ela seria como um órgão sexual da planta, para que através dessa a planta possa se reproduzir. As flores podem ser agrupadas de diversas maneiras, formando inflorescências. Duas delas exemplificadas, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês, ao contrário das gimnospermas, em que a polinização é feita apenas pelo vento. Então, no grupo anterior que nós falamos, somente o vento é que faz a polinização. Aqui nós já temos insetos, aves, morcegos, pessoas, o próprio vento. E as flores são vistosas, são atraentes, com odor característico, para justamente atrair os animais para que possa fazer a reprodução. Aqui nós temos exemplo de inflorescência. A margarida é uma inflorescência que é um conjunto de flores. E aqui nós temos a espiga, como no trigo, que também falamos de inflorescência. Aqui nós vamos falar mais um pouco sobre as angiospermas, que eram agrupadas em... Isso aqui é muito importante, pessoal. As angiospermas, elas são agrupadas em plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas possuem apenas um cotilédone, e as dicotiledôneas, 2 cotilédones. Por exemplo, se você pega um grão de feijão, e descasca ele se divide em 2 partes. A semente dela divide em 2 partes. Então nós temos uma planta dicotiledônea. E quando ela não se divide, por exemplo, o abacateiro também. O abacateiro, ela é dicotiledônea. E quando ela não se divide, nós temos plantas monocotiledôneas. Porque possuem justamente isso: 2 cotilédones ou 1 cotilédone. Aqui nós temos algumas divisões. Por exemplo, monocotiledôneas. Eu tenho orquídea, é uma monocotiledônea, o cotilédone dela é só um. A semente dela. Aqui eu tenho 2 cotilédones. Um exemplo é a amapola da Califórnia, que é essa planta aqui. Vou voltar aqui, gente. As nervuras das folhas das monocotiledôneas, as nervuras são paralelas, e as nervuras das dicotiledôneas ou eucotiledôneas, elas são reticuladas, como se fossem redes.
A estrutura interna do caule aqui possui feixes vasculares dispersos e aqui feixes vasculares geralmente dispostos em forma de anel, que são as eudicotiledôneas. Então aqui nós temos outros exemplos de planta monocotiledônea, que é uma palmeira, e a orquídea. E a eudicotiledônea nós temos, como eu já falei, a amapola da Califórnia e a rosa silvestre. Aqui ainda vamos falar sobre a diferença dentre elas. As monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas, como dessa forma estrutura, e a dicotiledônea ela possui uma raiz pivotante, essa estrutura aqui com raízes secundárias. O grão de pólen das mono, ela possui uma abertura e a das eudicotiledôneas possui 3 aberturas. As flores, elas são múltiplas de 3 nas monocotiledôneas, então são 3, 6, 9, geralmente 6, são sempre múltiplas de 3. Então sempre que eu vejo uma flor e que ela tem 6 pétalas, por exemplo, eu sei que ela é uma monocotiledônea. A orquídea, gente, a orquídea ela é monocotiledônea ou dicotiledônea? Pesquisem aí. Aqui eu tenho uma outra que possui 4 ou 5, então eu estou falando de uma planta que é eudicotiledônea. Exemplo, o lírio. Olha só como que fica a estrutura, a dispersão das flores, né, das pétalas aqui. Elas possuem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é múltiplo de 3, portanto eu já sei que ela é uma monocotiledônea. A cevada também, ela é uma monocotiledônea. Aqui nós temos o guisante azul, que é uma dicotiledônea, eudicotiledônea, e a abóbora, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, então ela é uma eudicotiledônea. É muito fácil. Você que chegou até aqui, parabéns. Eu sei que você é muito competente e tem um futuro brilhante. Parabéns.